Olá pessoal, tudo bem? Há alguns dias o IBGE publicou um mapa do Brasil, vocês devem ter acompanhado, que mostrava o nosso país de ponta cabeça. E mais do que isso, o Brasil não somente estava com o norte invertido, que é o modo mais correto de falarmos sobre o mapa, mas também colocava o Brasil na centralidade daquele mapa, daquela representação cartográfica. Vamos entender. Mas antes eu te pergunto, será que o novo mapa do IBGE está errado ou não? Escreve aqui nos comentários. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Aliás, aqui nós temos uma foto, que é um quadro, né, sendo mais preciso, que é do Vermeer, que é justamente o astrônomo, quando ele está ali fazendo uma observação sobre a cartografia, sobre a superfície do planeta Terra, enfim. Pessoal, vamos aqui então entender o que significa esse novo mapa do IBGE, que foi publicado há alguns dias. Mas antes ainda, no ano passado, em 2024, o IBGE publicou este mapa aqui, destacando o Brasil no centro do mundo. Nós vemos aqui o mapa do G20, as 20 maiores economias do mundo e o Brasil representado ali na centralidade deste mapa. Agora, uma coisa importante que nós temos que ter muita clareza é de que os países comumente colocam os seus territórios no centro do mapa quando eventualmente vão fazer mapas de projeção geopolítica. Quer ver um exemplo que é muito famoso? É o caso do Mercator. Quando olhamos aqui para o mapa do Mercator, nós vemos claramente o território europeu no centro do mapa. Não é por acaso, inclusive, que este mapa, que é o mais conhecido, talvez, no ensino da cartografia escolar, coloca a Europa no centro do mapa. Este mapa, feito no contexto das grandes navegações, destacava ali justamente o continente europeu na centralidade do mapa. Outro ponto muito importante do mapa do Mercator, a ilha da Groenlândia, conforme nós podemos observar aqui, é maior do que o Brasil, tá? Quando olhamos então para a Antártida, nós vemos um exagero muito significativo no território da Antártida, de modo que as posições de altas latitudes sofreram uma distorção tão significativa que o Brasil ficou muito menor, inclusive do que uma pequena ilha, como é o caso ali da ilha da Groenlândia, conforme acabamos de mencionar aqui. Além do mais, esse mapa eurocêntrico foi fundamental e importante, tem um peso histórico enorme para as grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, etc., no século XVI, o início ali da chamada Idade Moderna, né? Agora, um outro mapa que é também muito conhecido é este daqui, que é o mapa do Peters. E o que acontece basicamente no mapa do Peters é que a extensão geográfica territorial dos países é mantida de certa maneira, de modo que a ilha da Groenlândia, que agora acho na cor vermelha aqui com vocês, nós percebemos claramente o quanto ela de fato fica muito menor do que é o Brasil. E outra coisa, o mapa do Mercator, de certa maneira, busca dar um destaque para o continente africano, tá? Com o objetivo de destacar extensões geográficas e territoriais e não posição geográfica necessariamente aqui com o mapa do Peters, ou seja, o mapa é fundamental e importante na construção de narrativas políticas. Quer ver um exemplo? Aqui nós temos o mapa do Middle West, não é? Quando o governo de Netanyahu, o governo do Estado de Israel, na ONU, faz um discurso e no seu discurso ele chama o mapa de The New Middle West, né, conforme vemos ali na legenda, e o que chamou bastante atenção é que em tal mapa nós temos a extensão geográfica de Israel e, no caso aqui, não há a representação dos territórios da Palestina, nem a faixa de Gaza e nem a Cisjordânia, e menos ainda Jerusalém. E mais curioso ainda, nós vemos o Egito, o Sudão, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia destacados na cor verde, que são países que têm relações e reconhecimento com o Estado de Israel. Né? Ou seja, o novo mapa apresentado ali para o mundo por parte de Israel suprime os territórios da Palestina, enfim, conforme deu para nós observarmos. Alguns interpretam que havia uma aproximação importante entre
o governo de Israel e Arábia Saudita, a causa palestina estava ficando cada vez menos notável e esquecida, e isto é um dos motivos ideológicos por parte do Hamas em ter feito o atentado contra o Estado de Israel lá no dia 7 de outubro de 2023, que desencadeou toda a guerra que ocorre agora na faixa de Gaza. Gravo o vídeo agora em 2025, no dia 23 de maio do corrente ano. Tá certo? Então, o mapa é, de certa maneira, uma construção ideológica. Imagina você, uma criança que é educada sob uma perspectiva de que aquele é o seu país, é o seu território, os formatos fronteiriços e, eventualmente, não existe o país vizinho, ou não existe o país e o território do povo vizinho. Quando crescer, eventualmente, para ele não existirá aquele território também. Acho que dá para entender esta ideia da importância que os mapas têm. Agora, qual que é o mapa que o Brasil apresentou? Nós vamos aqui observar, tá? É um mapa que traz o Brasil na centralidade, o Brasil no centro e invertido, né? O mapa aí com o norte invertido, conforme nós mencionamos, né? Agora, este mapa ainda destacou, e aí nós temos a legenda que eu vou ler para vocês, aumentando aqui a imagem para nós observarmos, o Brasil na centralidade da questão global, não é? E o Brasil buscou se destacar enquanto centralidade dos países do Mercosul, e de fato o Brasil é o mais importante país do Mercosul, né? De modo que a mais importante economia, a maior população, uma série de questões que envolvem o Brasil. Aqui, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, todos esses países têm uma economia no entorno, que dependem bastante do Brasil. Então não é exagero nós dizermos que, em termos de Mercosul, o Brasil está centralizado. Em termos de Brasil, não é? Do Mercosul, aliás, o Brasil é a principal referência econômica, de longe, demográfica, econômica, tecnológica, industrial, agrícola, né? Então o Brasil é uma liderança importante sob vários aspectos quando olhamos para o Mercosul. Né? Agora, outro, não é, ponto que o Brasil destacou também é a comunidade dos países, não é, da língua portuguesa. De longe, o Brasil é o mais importante país do nosso glorioso idioma português. Aí existem os territórios de Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique, tá certo? Que são aí territórios de língua portuguesa, e desses territórios o Brasil é destacadamente o mais importante. Em termos de extensão territorial, em termos diplomáticos, geopolíticos, em termos econômicos, tecnológicos, etc. Uma série de fatores, a demografia, a população, enfim, do Brasil se destaca muito em relação aos demais países da língua portuguesa. Agora, existe uma comunidade importante da nossa língua, né? De modo que eu tenho um outro canal sobre geopolítica, só sobre geopolítica, né? E naquele canal, basicamente, 30% das pessoas que assistem são de Portugal, de Angola e do Moçambique, né? Então existe uma observação muito grande por parte dos países da África a respeito do que acontece no Brasil. Eles gostam bastante do Brasil e tal, tem o Brasil como grande referência, e de certa maneira o Brasil é uma espécie de liderança assim para tais países, né? Agora, dizemos, né, dessa maneira que o Brasil é liderança para Portugal, certamente faria com que os, né, portugueses ficariam até ofendidos um pouco, né, dada aí toda a importância histórica que Portugal teve. Mas em termos de projeção de poder geopolítico, o Brasil é muito mais notável do que Portugal. Tamanho de território, riquezas no solo, participação na economia global, uma série de questões. O Brasil se destaca em relação a Portugal, né? Enfim, então nós temos o Brasil sendo representado no centro do mundo e com o norte invertido. Agora, destaquemos ainda que o BRICS, né? O BRICS também foi representado aí nas legendas do mapa, e o Brasil buscou dar um destaque a ele, uma centralidade na questão do BRICS. É o caso, não é? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais aí os novos países que adentraram para o BRICS, como é o caso do território. Vocês veem ali, são dois no continente africano, não é? O Egito e a Etiópia, bem como também no Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Irã, e também, conforme vamos observar ali no nosso mapa, nós temos o território dos Emirados Árabes Unidos, que fazem parte agora do BRICS, que é o chamado BRICS Plus, BRICS+, enfim, né? E é este o foco do Brasil, colocar nossa posição geográfica como a centralidade do BRICS, do Mercosul,
dos países da comunidade de língua portuguesa, e uma outra situação também são os países ali da Amazônia, né? Então, o Brasil sendo colocado na centralidade também como a centralidade da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que envolve o Peru, a Bolívia, o Equador, a Venezuela, a Guiana, enfim, e o Suriname, né? Então, o Brasil sendo destacado também. Nesses pontos todos, o Brasil se destaca, né, nesses organismos internacionais. Agora, no que se refere ao BRICS, o Brasil não é a centralidade, é um ponto importante, né? A centralidade do BRICS em termos econômicos, tecnológicos e de crescimento e poderio no mundo é a China, tá? Por vários aspectos que eu nem vou citar agora, mas não é o Brasil. O Brasil deu uma exagerada, tá certo? Agora, vamos observar outros mapas, que são os mapas de projeção geopolítica, que tem um ponto central na superfície do planeta escolhido para representar a centralidade. Vejam só. Aqui nós vemos o mapa que destaca o continente da Antártida no centro do mapa, tá certo? Uma projeção azimutal, também chamada projeção polar sul. Aqui nós temos a projeção polar norte, o polo norte sendo representado no centro do mapa, tá? Aí olhem a posição do Brasil onde fica a periférica, perfeito? Agora, esse outro mapa aqui mostra o Brasil no centro do mapa, né? Olha como a configuração territorial e geográfica dos territórios fica modificada, né? O próprio emblema da ONU, quando observamos, é uma representação do Polo Norte na centralidade do globo, que são mapas, portanto, que nós acabamos de observar que constrói uma percepção de mundo, uma percepção da existência. Deu para entender que o mapa é um instrumento fundamental para as questões geopolíticas e, claro, o mapa tenta retratar certas realidades geográficas, históricas, políticas da superfície do planeta. Pessoal, antes de terminarmos, eu vou convidar você a conhecer os nossos cursos focados nas provas e concursos Barro Branco, SPSEX, CBMERGE, ESA, os próximos vestibulares das universidades de São Paulo e também o Enem. O link está na descrição do nosso vídeo. Conheça o Teorema Militar, vem estudar com a gente. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você sempre respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.